Bom dia a todos. Hoje nós teremos uma sessão aí do transplante, em que o Herpes, nosso residente do terceiro ano, vai mostrar uma atualização do transplante para mielofibrose, baseado na estratificação de risco e o manejo dessas doenças. Herpes, por favor. Oi, bom dia a todos. Tá dando para ver meu slide? Bem? Sim, a gente está te ouvindo também. Obrigado. Tá. Eu vou apresentar esse artigo publicado no American Journal of Hematology sobre atualizações no transplante de medula óssea em pacientes com mielofibrose. Pronto. Uma breve introdução, né, que a mielofibrose é uma neoplasia mieloproliferativa Filadélfia negativa. Ela tem um amplo espectro clínico, que vai desde formas indolentes em pacientes que convivem anos com a doença sem grandes repercussões, até para doenças que evoluem rapidamente para a fase aguda, tem um comportamento semelhante à leucemia aguda. Então, por isso é importante uma adequada estratificação de risco desse grupo de pacientes. Ela pode ser primária, quando acontece de novo, ou secundária a outras doenças mieloproliferativas, como a trombocitemia essencial ou a polissemia vera. Nos últimos anos, houve um grande avanço com a incorporação dos inibidores de Janus quinase, né, o ruxolitinib, o fedratinib, momelotinib e outras drogas no arsenal terapêutico, mas o transplante halogênico permanece como a única opção curativa para essa doença. Um desafio importante quando lidando com esse grupo de pacientes é a idade. A mielofibrose é uma doença que acomete majoritariamente idosos, com uma mediana de idade ao diagnóstico de 67 anos, o que se coloca como mais um desafio no tratamento. Esse estudo de 2019 é bem interessante, é um estudo retrospectivo alemão que avaliou 45 pacientes que fizeram transplante halogênico para mielofibrose acima de 65 anos de idade. O intervalo de idade foi de 65 a 74 anos, com uma mediana de idade de 67 anos no diagnóstico. A maioria eram pacientes com poucas comorbidades, com o N, 40 deles tinham o HCTC entre 0 e 3, e a maioria deles tinham DIPS, que a gente vai falar mais tarde, um score de estratificação. A maioria tinha o DIPS intermediário 2 ou alto risco. A maioria fez um transplante com doadores não aparentados, 42 fizeram transplante não aparentado, e a maior parte fez o condicionamento com intensidade reduzida. O esquema adotado foi Buflu, e a profilaxia de GVHD foi feita com ATG mesmo nos pacientes que receberam transplante aparentado, mas menor dose, e ciclosporina com mecofenolato. Eles tiveram bons resultados. Apenas 2 dos 45 tiveram falha de enxertia primária e 5 dos 45 tiveram função pobre de enxerto. A mortalidade não recaída foi de 21% em 1 ano e 31% em 4 anos. Somente 10% recaíram em 6 anos, com uma sobrevida global de 64%. Então, quando feita a análise de subgrupo desse estudo, ele mostrou que o maior preditor não foi a idade, mas o HCTCI, mostrando que quem tinha HCTCI elevado e mesmo assim transplantou, teve um desfecho muito ruim, enquanto os que tinham poucas comorbidades tiveram bons desfechos, e isso acabou influenciando a sobrevida global do grupo estudado, né? Doutor João, acho que o senhor está com o microfone ligado. Vou pedir a gentileza para desligar. Desculpa, perdão, pessoal. Pronto. Quando nós avaliamos os pacientes com mielofibrose, é importante a estratificação adequada, né? Foi visto que o maior preditor de resultados no transplante é a avaliação clínica pré. Então,
fatores isolados, como hipertensão pulmonar, definida como uma PSAP maior que 24 milímetros, foi associada a uma pior sobrevida global, mas é necessária aquela ampla avaliação, né, envolvendo função hepática e renal, comorbidades cardiovasculares, entre outros, funcionalidade. O DIPS é o índice prognóstico mais amplamente utilizado na mielofibrose primária, e ele incorpora esses fatores, né? A idade maior que 65 anos, a presença de sintomas constitucionais, uma leucocitose acima de 25.000, uma hemoglobina menor do que 10, que inclusive pontua mais, né? Vale 2 pontos, e a presença de mais de 1% de blastos em sangue periférico. Essa estratificação foi posteriormente refinada, né, com a incorporação do DIPS Plus, que incorporou 3 outros fatores, que era a presença de um cariótipo adverso, que é definido como um cariótipo complexo, deleção do 7, do 5 e do braço curto do 12, inversão do 3 e trissomia do 8. São marcadores que tiveram correlação com pior mortalidade, mesmo nos pacientes e que afetavam o desfecho dos pacientes dentro de um mesmo subgrupo do DIPS. Outro fator importante foi as plaquetas abaixo de 100.000 e a dependência de transfusão de concentrado de hemácias. Isso levou a um refinamento na estratificação de risco e também o DIPS Plus ele pode ser utilizado nos pacientes com mielofibrose secundária. Existe esse outro score também, né, que é o MySEC, que também pode ser utilizado para estratificar os pacientes com mielofibrose secundária. Aqui é o gráfico mostrando a estratificação dos pacientes com DIPS Plus, no caso. Isso a gente vê que o comportamento dos pacientes de alto risco tem uma sobrevida muito parecida com aquela das leucemias agudas, né? Por isso requer uma intervenção mais agressiva quando comparado aos pacientes de baixo risco. Aqui nas abscissas, né, tem o tempo em meses, né? Ou seja, esses pacientes podem passar até mais de década com uma grande sobrevida. O estudo que veio embasar as recomendações atuais, ele comparou os pacientes que transplantaram para mielofibrose com o DIPS na ocasião. Lembrando que o D de DIPS tem os R1s também, né, que é um score dinâmico. Então, eles podem um score que pode ser repetido ao longo da evolução do paciente, uma vez que ele tem progressão de doença, isso pode mudar a indicação a indicação terapêutica dele. Esse estudo comparou os pacientes que transplantaram conforme o DIPS e foi visto que, no caso do DIPS baixo e intermediário 1, você tinha uma mortalidade inicial relacionada ao procedimento que não justificava a mortalidade da doença em si, levando a desfechos muito semelhantes no longo prazo. No entanto, os pacientes com DIPS intermediário 2 ou alto também tinham uma elevada mortalidade nos primeiros anos, né, o que, de certa forma, compensa a mortalidade relacionada ao transplante, e no longo prazo, os pacientes que transplantaram tiveram uma sobrevida significativamente maior. Por isso, os protocolos atuais indicam o transplante alogênico nos pacientes com risco intermediário 2 ou alto. Outros scores vêm sendo incorporados e ajudando a tomar decisões mais precisas. Por exemplo, os pacientes com DIPS intermediário 1, eles estão muito próximos de evoluírem para o intermediário 2. Então, será que algum deles se beneficiaria do transplante alogênico? Alguns estudos maiores de registro, como o estudo europeu, eles mostraram que cerca de 25% dos pacientes transplantaram, mesmo estando como intermediário 1. Isso é levado em consideração pelos métodos assistentes, principalmente naqueles pacientes que têm doadores aparentados, que têm baixo risco e que são jovens. Para se tomar uma decisão mais embasada, surgiram novos scores que incorporaram mutações e dados do cariótipo para tomada de decisão. O MIP70 ele vai usar essas mutações que são chamadas mutações detrimentais, que são a SXL1, EZH2, SR, SF2, IDH1 e 2 e o 2AF1.
esses pacientes, quando presentes uma ou mais mutações, eles tinham um pior prognóstico. Por isso, talvez um paciente DIPS intermediário 1 que possui essas mutações devesse ser considerado com mais ênfase a proposta de transplante halogênico. O GIPS é um score mais recente, que ele usa apenas dados de cariótipo e análise mutacional, ele não incorpora dados clínicos, e os estudos mostraram que ele se mostrou um melhor preditor do que o DIPS, do desfecho clínico desses pacientes. Um novo score também que pode ser utilizado na prática clínica, eu particularmente não conhecia, achei interessante, é o RR6. Muitos pacientes eles podem cair nesse grupo do intermediário 1 ou baixo risco e ter indicação de tratamento com inibidor do Janus-quinase, né? O ruxolitinib foi o estudado nesse contexto. Alguns preditores, alguns fatos são preditores de pior desfecho mesmo nesses pacientes. Então, uma redução inferior a 35% do volume esplênico, os pacientes que toleram apenas subdoses de ruxolitinib, ou seja, doses inferiores a 40 mg por dia, e pacientes que evoluem com necessidade transfusional, mesmo após o uso dos inibidores. Isso é avaliado no início da terapia, 3 meses após e 6 meses após. Existe uma calculadora, né, esse site aqui, www.rr6.eu, que você vai colocar essas informações e ele vai estratificar o paciente em 3 grupos, com baixo risco, intermediário e alto risco. Uma vez em posse dessa informação, você pode mudar a sua conduta, né? No caso, pacientes que evoluem nesse subgrupo de alto risco, eles são pacientes candidatos a tratamentos de segunda linha, lembrando que, pelo menos no contexto americano, existe o fedratinib, que se mostrou eficaz mesmo em pacientes refratários ao ruxolitinib. Avaliar pacientes candidatos ao transplante halogênico, ou seja, pacientes que a avaliação clínica inicial mostrou que não seriam candidatos ao transplante, mas essa informação pode corroborar. E também pacientes candidatos a clinical trial, né, quando disponível. Outro desafio quando manejando pacientes com mielofibrose é a presença da esplenomegalia do tratamento pré-transplante. A esplenomegalia está associada a uma função pobre de enxerto e também a uma falha de enxertia. Esse estudo é um estudo retrospectivo interessante, que ele comparou diversos fatores e a sua correlação com a recaída e com a mortalidade não recaída, né? Aqui a gente vê que os pacientes que fizeram transplante com doador não aparentado, com presença de mismatch, tiveram uma mortalidade não recaída maior, o que já é bem esperado, mas pacientes principalmente com mais de 15 centímetros de baço, 15 centímetros abaixo do rebordo costal, foi o valor utilizado, eles também tinham um aumento da mortalidade não recaída. Aqui, no caso, a idade também, que já é algo esperado. Esses pacientes, eles não têm um maior risco de recaída, mas essa mortalidade não recaída contribuiu para a mortalidade global deles, e principalmente relacionada ao enxerto disfuncional. No caso, quando um paciente tem esplenomegalia e indicação de transplante halogênico, existem 3 opções que podem ser utilizadas, né? A primeira é o uso de inibidores do JAK2. O ruxolitinib ele pode reduzir o baço em até 50% dos pacientes, e o fedratinib pode ser utilizado nos pacientes refratários. Algumas combinações vêm sendo estudadas no cenário atualmente de estudo clínico, que são a combinação selinexor-ruxolitinib, pelabresib-ruxolitinib e o navitoclax-ruxolitinib, né? O navitoclax é o inibidor do BCLX. Eles podem levar a uma redução da esplenomegalia, uma melhora dos resultados. A outra opção é a esplenectomia. Ela é uma opção factível na maioria dos pacientes, mas existe um risco inerente ao procedimento e também um elevado risco trombótico. Os estudos
mostraram também um aumento do risco de recaída nesses pacientes. A terceira opção é a irradiação esplênica. Isso aqui é um estudo recente, foi publicado agora em janeiro, que ele comparava a esplenectomia, os pacientes que fizeram irradiação e os pacientes que procederam diretamente para o transplante halogênico sem outra intervenção. No caso da irradiação esplênica, a gente vê que há um volume efetivo do volume, há uma redução efetiva do volume do baço, mas sem aumentar os eventos vasculares, que são presentes principalmente na esplenectomia. Também se viu uma menor incidência de recaída em 3 anos, que é o gráfico da incidência de recaída, né? Os pacientes que fizeram esplenectomia tiveram 38% de recaída, quem foi direto para o transplante teve 29%, e quem foi para a irradiação teve 12%, mostrando que talvez seja uma opção talvez até melhor do que a esplenectomia naqueles pacientes que não responderam ou não tiveram acesso a inibidores do JAK. Outra assunto importante nesses pacientes são os regimes de condicionamento, né? Classicamente é utilizada a fludarabina associada a algum agente alquilante, que pode ser o busulfano, etiotepa ou melfalano. Não existe comparação direta entre todos esses regimes. Existe um estudo, fase 2, que comparou fludarabina associada a busulfano ou tiotepa. Ele mostrou que quem utilizava busulfano tinha uma maior taxa de quimera mista no D+100, quando comparado a tiotepa, mas houve desfechos clínicos semelhantes, o que mostra que são regimes equivalentes. O fludarabina com melfalano é outra combinação que é habitualmente utilizada e que levou em alguns estudos à sobrevida global de 65% em 5 anos. Um ponto de discussão mais recente é o uso de 2 agentes alquilantes no condicionamento. Esse estudo ele comparou Buflu, no caso, a presença de apenas um agente alquilante, que poderia ser busulfano, melfalano ou tiotepa, a esse esquema TBF, que é tiotepa mais busulfano mais fludarabina. Ele mostrou que houve uma significativa melhora na sobrevida global e com taxa de recaída, de mortalidade não recaída semelhante, né? Isso oferece uma alternativa, né, quando existe acesso à tiotepa. O autor ele chegou a falar sobre o uso concomitante de busulfano e melfalano, usando uma dose menor de busulfano, mas eu não encontrei a referência do estudo, né? Parecia experiência pessoal e ele apenas citou, não detalhou. Aqui os estudos com Flumel e Buflu que mostraram resultados semelhantes também. Outro aspecto muito importante é a origem das células-tronco e a seleção de doadores. Na mielofibrose se reproduz aquela informação de que os transplantes aparentados têm uma melhor sobrevida, principalmente pela redução da mortalidade não recaída. Os pacientes que se submetem a transplante haploidêntico, eles têm uma maior chance de falha de enxertia e uma maior mortalidade não recaída. E não existe uma comparação, principalmente uma comparação prospectiva, entre as fontes de medula óssea e o sangue periférico, ficando a critério do centro transplantador a melhor fonte disponível. Quanto à profilaxia do GVHD, a maior experiência nos estudos retrospectivos mostrou a utilização do inibidor de calcineurina associado ao MTX e ao ATG, o ATG principalmente no contexto de doadores não aparentados. Existem variações experimentais, existem 2 estudos recentes que incorporaram ruxolitinib numa dose baixa. Esse estudo europeu que utilizava ciclosporina com MTX, ATG e ruxolitinib fez 5 mg de 12 em 12. O embasamento biológico para isso é que os inibidores de JAK eles conseguem modular o comportamento inflamatório da mielofibrose,
por isso levariam a melhores desfechos. Esse estudo europeu, ele teve somente 12 pacientes, é um estudo principalmente de segurança, né, mas que os resultados foram bastante animadores, né? Não houve falha de enxertia nesses 12 pacientes estudados, e a maioria deles atingiu o quimerismo completo, com uma mediana em D+40. Esse estudo americano utilizou tacrolimus, sirolimus e ruxolitinib e demonstrou a segurança no esquema. Ele utilizou 2 doses, né? Uma de 5 miligramas de 12 em 12 e outra de 10 miligramas de 12 em 12. E também teve bons resultados. Um assunto atual também, né, a incorporação da ciclofosfamida pós-transplante para linfodepressão, já vem sendo bem consolidada no transplante haploidêntico, mas seu uso vem sendo extrapolado para outros doadores, no caso, os aparentados e os não aparentados. No transplante HLA idêntico, ela leva a um melhor controle do GVHD, inclusive crônico, mas ao custo teórico de uma maior recaída. Não existem estudos amplos nesse subgrupo da mielofibrose, mas existe essa hipótese de que pode levar a uma maior recaída com menor mortalidade não recaída, levando a uma sobrevida equivalente, mas ainda carece de dados mais robustos. Também é uma alternativa à depressão ex vivo de células T, que mostrou bons resultados, e nesses estudos pivotais não houve falha de enxertia e também uma baixa taxa de GVHD agudo e crônico, sendo uma opção na profilaxia de GVHD quando disponível. Outro ponto a se discutir é como tratar a mielofibrose em fase blástica e acelerada, né? A fase acelerada é quando você tem entre 10% e 19% de blastos nesses pacientes com mielofibrose, e já se sabe que existe uma menor sobrevida e uma maior transformação para LMA nesse subgrupo de pacientes. Existem estudos comparativos entre os pacientes que transplantaram em fase crônica e fase acelerada, e mesmo o transplante com intensidade reduzida mostrou que existe eficácia semelhante. Aqui nesses gráficos são os gráficos de comparação da sobrevida global e da sobrevida livre de recaída. Em vermelho, os pacientes em fase acelerada, em azul, os pacientes em fase crônica. Isso corrobora a conduta de que não é necessário fazer algum tipo de citorredução ou de intervenção para induzir esse paciente para o transplante, né? É seguro transplantar em fase acelerada. Já na fase blástica, deve-se fazer a indução, né? Isso nos pacientes elegíveis à quimioterapia, fazer quimioterapia intensiva ou fazer hipometilantes, né? No caso, ele sugeria a azacitidina, 75 miligramas por metro quadrado, ou a decitabina na dose de 20 miligramas por metro quadrado. Um outro grande desafio nos pacientes com mielofibrose é um comportamento diferente quanto à reconstituição hematológica, né? Esse estudo foi citado no trabalho, né? São dados do autor, não publicados, mas na experiência dele, os pacientes que são submetidos ao transplante por mielofibrose têm uma demora na enxertia plaquetária, né? Nos dados, na experiência desse centro, as plaquetas em D+30 tinham uma mediana de 30 mil nos pacientes transplantados por mielofibrose e de 102 mil nos pacientes transplantados por outra causa. E a porcentagem de pacientes com plaqueta inferior a 20 mil no D+90 era de 34% na mielofibrose, enquanto nas demais causas era somente 17%, quase o dobro, né, da proporção. Outro desafio é a função pobre do enxerto. A função pobre do enxerto é definida como um paciente que consegue atingir o quimerismo completo do doador. Existe a enxertia neutrofílica inicial, mas ele progride com dependência da transfusão de plaquetas e hemácias. Quanto ao tratamento da recaída, a gente tem que ressaltar que o risco de recaída diminuiu na experiência das últimas décadas, possivelmente devido ao maior uso de ruxolitinib pré-transplante.
Esse estudo ele comparou a sobrevida livre de eventos nos pacientes que fizeram uso de ruxolitinib com os que não utilizaram. A gente vê que existe uma sobrevida livre de eventos significativamente maior nos pacientes que usaram ruxolitinib e responderam, enquanto os pacientes que utilizaram e não responderam têm um desfecho pior e semelhante a quem não utilizou. Isso pode corroborar a hipótese de que o ruxolitinib foi o fator que levou a menor taxa de recaída nos dados recentes. E quando a gente fala de recaída, deve-se dividir entre dois termos, né? Existe a recaída molecular. A gente sabe que a mielofibrose ela pode ter uma mutação originária, que mais frequentemente é a mutação do JAK2, mas também do KRMPL. E o reaparecimento dessa mutação, associado ou não à perda de quimerismo do doador, deve ser considerado uma recaída molecular. A recaída hematológica, ela ocorre quando, além do reaparecimento dessa mutação, você também evolui com leucocitose ou trombocitose, ou a presença de citopenias, blastos de sangue periférico, esplenomegalia e fibrose na biópsia de medula óssea. O autor ele ressalta que se deve haver parcimônia, né, quando avaliando esses pacientes, já que a esplenomegalia e a fibrose, eles não têm remissão imediata, né? Pode persistir por meses a anos, mesmo após o transplante, em pacientes em remissão. Então, deve haver um quadro clínico que corrobore a recaída hematológica e não somente esses dois fatores. Aqui é um algoritmo proposto pelo autor de como manejar esses pacientes com mielofibrose após o transplante alogênico, né? A gente vai começar aqui pela esquerda, nos pacientes que fazem um transplante alogênico, que evoluem com uma mutação, com a ausência da mutação identificável no sangue periférico, né? Ou então níveis cada vez menores e que têm quimerismo completo, eles devem ser somente seguidos. Nos pacientes que têm um clearance lento dessa mutação inicial, com ou sem quimerismo misto, se ele tiver ainda com imunossupressores, deve-se descontinuar os imunossupressores. Uma vez que o paciente já está sem imunossupressores, se ele persistir com essa mutação identificável com ou sem quimerismo, uma opção é o DLI. E se ele, após a retirada dos imunossupressores, não tiver mutação identificável e quimera completa, entra no grupo de follow-up. Nos pacientes que já estão sem imunossupressores e evoluem com a presença de mutação identificável e quimera mista, uma opção é o tratamento com hipometilantes, a fim de negativar a presença da mutação. E se mesmo após os hipometilantes ele ainda persistir com a mutação identificável, ele também evolui com a necessidade de DLI. Nos pacientes que são refratários a DLI, né, com a quimera mista e a mutação identificável, uma opção é fazer uma linfodepleção. Eu tentei encontrar a fonte desse estudo que mostrava a eficácia da linfodepleção associada à DLI, mas eu não achei nas referências. O que ele descreveu é que ele fazia uma associação de fludarabina e ciclofosfamida com ou sem uma dose reduzida de melfalano e em seguida fazia o DLI, na tentativa de negativar a mutação inicial, né, que é um preditor de recaída. Já nos pacientes que evoluem com franca recaída hematológica ou que evoluem com leucemia aguda, aí não tem o que fazer. Transplante, segundo transplante, né? Fazer quimioterapia de indução, fazer um novo condicionamento e o segundo transplante. É interessante que existe um estudo que viu os desfechos dos pacientes submetidos a um segundo transplante precoce e chegava a 67% de mortalidade não recaída. Por isso, a gente sabe que é um procedimento
que vai ser bem mais complicado do que o primeiro transplante. Uma dúvida que a gente fica é sobre a dose do DLI. Ele diz que fazia 1 vezes 10 à quinta no haplo e 1 vezes 10 à sexta no doador aparentado ou não aparentado. As conclusões do estudo, né, que a incorporação dos inibidores de JAK2 veio a melhorar o desfecho dos pacientes com mielofibrose, mas que o transplante alogênico permanece como a única opção curativa. A mielofibrose tem diversas peculiaridades quando submetidas a transplante alogênico, que é a presença da esplenomegalia. Existe um ambiente medular desfavorável e fibrosado, o que vai dificultar a enxertia. E esses pacientes muitas vezes já chegam com elevada carga transfusional e avançada idade. O transplante tem se tornado mais seguro com novas estratégias, como mudança nas estratégias de profilaxia de GVHD e no uso de intensidade reduzida, e sua introdução precoce pode levar a maior taxa de sucesso. Por isso, a estratificação de risco vem a ser muito importante na mielofibrose. Era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado. Muito obrigado, Hércules. Excelente apresentação. Eu queria, então, a gente tem hoje uma convidada, na verdade, a professora Vaneusa, da Universidade Federal do Paraná, que é responsável pelo serviço de transplante medula lá. A Vaneusa tem uma formação na Universidade Federal do Ceará, então é nossa colega e conterrânea. E a Vaneusa coordena um registro de mielofibrose no Brasil. É uma alegria muito grande, Vaneusa, ter você aqui, e a gente gostaria de ouvir os seus comentários. Você abrir a câmera. Oi, acho que abri agora. Vocês Abriu? estão me vendo e Agora ouvindo? sim, agora sim. Sim. Bom dia a todos, aí na nossa terrinha querida, né? Que sempre será a minha terra, né? Obrigada, Fernando, pelo convite. Parabéns, Hércules, pela apresentação. Acho que você fez uma revisão bem completa, né, do tema. Eu tive alguma instabilidade aqui, talvez eu tenha caído, eu não vi se você falou, mas a gente, acho que quando a gente pensa em mielofibrose, e aí você falou bem amplamente em termos da indicação, né, o primeiro ponto, assim, de pensamento, porque o que a gente tem para oferecer não é das 10 mais, né? Então, a gente tem que ponderar muito bem qual é o tempo e qual é a hora de levar esse paciente para o transplante. Então, via de regra, aqui no Brasil, a gente tem se orientado pelo DIPS e pelo DIPS Plus, né? Que são os são mais fáceis de utilizar, porque não tem a necessidade aí da gente ter a análise molecular. Mas, por outro lado, essa análise molecular se torna, em vários estudos, cada vez mais fundamental, né? Para a gente ter não só as mutações diretoras, mas também as outras mutações que podem implicar num prognóstico adverso. E nos pacientes, isso é particularmente importante nos pacientes que são intermediário 1 pelo DIPS, né? Como você bem discutiu. Então, esses pacientes que são intermediário 1, o Consenso Europeu coloca que se você identificar nesses pacientes necessidade transfusional ou blastos circulantes, né, ou uma alteração molecular de mau prognóstico, isso poderia reforçar daí nesse subgrupo a indicação de transplante. Então, um paciente, por exemplo, com SXL1, né? Nesse subgrupo passa a ser mais importante. Entrou uma ligação aqui, deixa eu só voltar. Estão me ouvindo bem? Ouvindo Sim. bem, fica tranquilo, pode seguir.
Então, esse é um ponto importante, né? E que a gente tem muita dificuldade, né? Porque a gente não tem, eu não sei vocês aí, mas a gente não tem acesso fácil à NGS por enquanto aqui. Estamos em processo aí de tentar implantar isso aqui no hospital, mas a gente não tem ainda, de fato, eu acho que essa é a realidade da maioria dos centros brasileiros, né? Então, a gente acaba realmente se ancorando no DIPS e no DIPS Plus, e quando a gente olha os dados, tanto dados europeus, americanos e brasileiros, e isso é outra consideração, você vê que os pacientes que de mais alto risco também são aqueles que têm a pior sobrevida, né? E aí a gente pensa, puxa, então será que não era para eu ter transplantado um pouco antes esse paciente, né? Então, acho que algumas respostas ainda devem vir. Nesse sentido, acho que um dos scores, isso que eu ia pontuar, que eu não sei se você falou ou não, porque eu caí bem na hora, um dos scores interessantes do ponto de vista do transplante é o MTSS, né? Que é um score que reúne as características do transplante em si com as características da doença do paciente, né? Então, você tem ali, infelizmente, aliás, felizmente, mas infelizmente para nós, esse score também utiliza o NGS, né? Uma da pontuação é a alteração molecular. Então, a gente não consegue utilizá-lo na prática clínica do SUS, pelo menos, mas é um score importante de ser discutido, porque a gente tem que trabalhar para chegar nele, eu acho, né? Então, o MTSS é um score que leva em consideração o que já tem apontado de fator de risco nos estudos em transplante para mielofibrose. Então, esse era um ponto. Então, eu não vi se você falou do MTSS, mas esse é um score importante, assim, da gente vislumbrar, usar na prática clínica, né? O segundo ponto em relação à mielofibrose você tocou, né, o condicionamento. Acho que os pacientes não tem uma definição clara na literatura se é melhor você usar intensidade reduzida ou se é melhor utilizar mieloablativo. Os pacientes jovens e que se conseguem tolerar, né, uma intensidade maior, isso pode ser feito no sentido de tentar reduzir a recaída. O Dr. Kruger, amigo nosso, né, Fernando, ele varia bastante a dose de busulfan de acordo com a idade do paciente, né? Então, o paciente que é mais jovem aumenta, faz uma dose maior. O paciente que é mais frágil acaba fazendo uma dose menor. Não tem grande diferença em literatura em relação aos regimes, né? A combinação de Flumel ou Flubu. O Flubu tem um pouco mais de quimerismo misto e um pouco mais de recaída. O Flumel tem um pouco mais de toxicidade ali inicial, mas os dois têm um desfecho clínico bastante semelhante. E aí, de novidade, mas não comparado de forma prospectiva, você tem aí a adição do segundo agente alquilante, que você também mencionou, né? O estudo do Bacigalupo, acrescentando aí a tiotepa e com aparentemente bons resultados. A gente não tem essa droga também disponível aqui no Brasil. E aí até a gente pensa, talvez, em fazer flubumel, né, no caso, seria um estudo interessante de ser feito nos pacientes que tolerassem, né? É um transplante tecnicamente difícil. Você mostrou aí os padrões de enxertia. Eu vou te dizer que, assim,
3 a 6 meses, esse paciente dependente do centro, dependente de transfusão, com disfunção mesmo do enxerto, demora para plaqueta pegar, precisa de transfusão bastante tempo, demora precisa de suporte com fator de crescimento por alguns meses, então é uma enxertia que é mais lenta, principalmente naqueles pacientes que não receberam aí a esplenectomia prévia. Você já pontuou a questão da esplenectomia versus não esplenectomia, né? A esplenectomia tem a questão da própria morbidade e mortalidade pequena, mais presente do procedimento. Então, é algo que a gente se preocupa e ela deve ser considerada com baços muito grandes, né, acima de 20 centímetros, e uma alternativa que tem sido explorada para fugir dessa morbidade e mortalidade da esplenectomia é a radioterapia esplênica, que aí nesse estudo que a gente também participou, né, no grupo brasileiro, foi menos recaída do que se você esplenectomizar o paciente. Então, é um transplante tecnicamente difícil, o uso prévio de inibidores JAK, de forma geral, tem ajudado, porque o paciente chega com melhor performance, o paciente chega menos inflamado, o paciente chega com baço menor, mas também a gente não tem acesso a isso. Então, a gente acaba estando na era pré-inibidor em relação à maior parte dos pacientes, né? E, por fim, a monitoração da recaída desse paciente, que é um conceito mais recentemente também incorporado pelos estudos do Dr. Kruger também, né, que mostrou que a persistência do JAK pós-transplante se correlaciona com recaída, e essa monitoração molecular deve ser feita, né, se possível até com alguma quantificação dessa carga alélica para que se tome a decisão, e esse é outro ponto de dificuldade nossa, né? A gente tem, aqui, por exemplo, a gente tem o painel de mielofibrose de mutação driver disponível, né? A gente usa na prática clínica, mas a gente não quantifica a carga alélica desse gene. Então, a gente teria que se basear em resultados tipo positivo ou negativo, né? A infusão de linfócitos do doador é, sem dúvida nenhuma, a alternativa mais eficaz no tratamento desses pacientes que estão em perda de quimerismo, né? É importante fazer o quimerismo com separação nesses pacientes. E a infusão de linfócitos faz com que isso possa realmente, em alguns pacientes, ser retomado, né? E aí você tem, a dose é essa mesmo, né? Começando de 1/10 a quinta no APO, 1/10 a sexta nos demais, mas isso pode ser escalonado, né? Posteriormente, 5/10 a sexta, 1/10 a sétima, e assim vai. Na ausência de doença do enxerto contra o hospedeiro, que é uma complicação que esses pacientes têm muito também, né? Uma boa parte desses pacientes tem uma doença do enxerto contra o hospedeiro relativamente grave, isso é um fator também de complicação nesse paciente. E, então, é um cenário cheio de desafios, né? Mas que tem avançado aí nesses últimos anos, com a incorporação do JAK, com a monitoração molecular, com a melhor escolha desse paciente, né? Mas ainda é um cenário de uma mortalidade relacionada a transplante, que no Brasil é da ordem de 35% a 40%, né? Então, claro, levando em consideração todo o tempo, né? Não é uma corte recente, mas é uma preocupação que a gente ainda tem, né, nesses pacientes para o nosso dia a dia. Então, a gente hoje tem 162 casos na última atualização
que eu fiz, acabei recebendo um pouquinho mais de caso, e a gente espera que aí apresentar também esses dados no nosso SBTMO aí no Simbora, né, Fernando? Vai ser um prazer estar aí em casa de volta, né? Acho que eram essas as minhas considerações, mas, Hércules, você fez um excelente apanhado, né, do que é transplantar esses pacientes. Obrigado, Vaneusa. Acho que você foi bem ampla aí nos seus comentários. Um ponto que eu acho que era interessante discutir é o aplidêntico, né? Que é claramente aí a curva de sobrevida mostra uma pior sobrevida comparada às outras opções. Eu sei que a gente tem na sua casuística aí um percentual de aplo, né? Que você até apresentou, acho que em Curitiba, né? No congresso ano passado. E se você puder comentar um pouquinho sobre isso, eu acho que é interessante. A gente tem nessa casuística 10 casos, né? Então, um número muito pequeno ainda de casos, né? Para que a gente tenha uma conclusão definitiva sobre isso, mas definitivamente é algo que a gente precisa explorar um pouquinho mais nesses dados e talvez estimular até no grupo que quem tenha mande, né, para o estudo retrospectivo para a gente poder juntar mais casos e ter uma casuística maior aqui da gente de aplidêntico especificamente nessa doença, né? Uma sobrevida aí em torno de 50% aí nesses 10 pacientes, né? No estudo europeu foi pior, né? O aplidêntico para mielofibrose. No estudo recente norte-americano, eles não perceberam essa diferença. Foi bem semelhante, também com um número grande de casos lá do CIBMTR. Então, acho que é algo que ainda precisa de seguir, de investigar, né? Porque é uma doença rara, então é difícil a gente juntar a modalidade de transplante significativa, né? Para a gente ter uma decisão definitiva. Sempre que eu discuto isso com o Dr. Kroger, em termos de tomar a decisão para que lado que eu vou aqui, né? Tem um APLO, tem um NAP. Ele disse, olha, escolha o que você tenha mais experiência e mão, né? E no nosso caso, a gente acaba optando pelo não aparentado por ter mais tempo aí de segmento. Então, a gente acaba fazendo, a não ser que isso não seja possível, né? Mas é um ponto que a gente precisa realmente explorar mais. Perfeito. Hércules, por favor. Tá no mudo, Hércules. Pode tirar o mudo, por favor. Sim, pronto. Agora foi. Doutora, uma dúvida que eu tive é sobre o esquema para profilaxia de VHD. Ele cita que o habitual, né, é a ciclosporina com MTX, o ATG no não aparentado, mas nesse estudo que inclusive o Dr. Kroger participou, né, sobre o transplante nos idosos, ele fazia micofenolato no lugar do MTX e fazia ATG também para aparentado. Queria saber a experiência da senhora no centro, os dados do registro, o que A gente não tem mudado, né? Existe aí uma evidência europeia de usar ATG para sangue periférico no aparentado, com um benefício de sobrevida. Quando você tem uso em sangue periférico, né? Apesar disto, a gente não tem utilizado para não aparentado o ATG, para aparentado o ATG. A gente sabe que para mielofibrose, e isso também nos dados brasileiros, a fonte sangue periférico é uma fonte que é melhor, né? Diminui o risco de sobrevida. Isso foi verdade para a gente aqui também. A sobrevida é melhor se você usa sangue periférico em mielofibrose. Então, meio natural que eles que também fizeram esse estudo usem, né? O ATG, a gente ainda não incorporou essa prática,
né, os nossos dados, a gente acaba realmente fazendo o habitual para aparentado ciclosporina e metrixate, para não aparentado, aí sim, ciclosporina, metrixate e timoglobulina, né? Tem alguns estudos em termos de profilaxia comparando micofenolato com metrixate com uma, digamos, desvantagem em relação ao micofenolato. Particularmente, eu acho uma droga um pouquinho menos potente para profilaxia quando comparado ao metrixate, mas vai ter um perfil de segurança melhor, né? Menos mucosite. Então, para aquele paciente que é mais frágil, talvez seja algo, mas não sei se do ponto de vista de eficácia da profilaxia, se vai ser uma grande vantagem. Agora tem aí, correndo por fora, a ciclopaz, né? Que todo mundo se pergunta se não vai ser o novo normal, né? E como a doença do enxerto é um problema nesses pacientes, mas aí tem os dois lados. Tem o problema da doença do enxerto e tem o problema da recidiva, né? Então, a gente precisa... eu acho que a tua resposta é que a gente precisa de estudos clínicos. Eu não acho que tenha nenhuma recomendação que tenha nível de evidência suficiente para mudar o habitual, né? Mas essa de usar a TG para aparentado que faz sangue periférico, tem esse estudo, alguns centros fazem isso, mesmo no Brasil, não sei como é que vocês fazem aí, mas a gente nunca incorporou, então a gente tem usado o ATG só para o não aparentado. A gente faz igual o que você disse, mesmo protocolo, semelhante, mesma coisa. Obrigado, Vaneuza. Eu queria abrir, então, para outras perguntas, outras pessoas que quisessem do grupo, Beatriz, Karine, João, Lívia, Lucas, Rafael. Ana Vitória, por favor, Ana. Oi, bom dia. Doutora Vaneuza, eu queria perguntar para a senhora como é a sua experiência em relação à irradiação esplênica pré-transplante. A gente fez aí em 3, 4 pacientes. Acho que uns 4 pacientes agora, Ana. Assim, não tira as dificuldades, não, tá? Assim, o baço, na dose que a gente escolheu, né, que foi de 400, isso é algo que depois a gente tem que analisar se precisa um pouco mais ou se não, né? Ou há uma redução, mas não muito intensa do baço, sabe? O que a gente percebe é que esses pacientes continuam com um baço grande pós-transplante e continuam com as mesmas questões aí em relação à enxertia, né? Não houve, a meu ver, uma toxicidade aumentada, que era um medo que eu tinha, né? A gente acrescentar ali naquela barriga a radioterapia, mas nessa dose a vantagem foi que também não teve. Você tem um baço um pouco menor, então aquele quadro mais grave que a gente vê, a gente cansava de ver ali no dia mais 7, mais 8, de sangramento refratário, vai tudo para o baço e você não consegue, e o paciente morre sangrando, a gente não viu com essa redução um pouco, não intensa, né, mas reduziu um pouco o baço, e a enxertia foi mais ou menos na mesma linha. Ainda são poucos casos, né, para tomar uma... Eu não vi muita mudança do ponto de vista prático de enxertia. Eu vi uma mudança ali no manejo inicial, que é um baço um pouco menor, é mais fácil de você lidar com a parte transfusional, mas você nota que esse baço ainda fica, e depois ali dos 6 meses, tem alguns 2, 3 pacientes aí que já chegaram nesse ponto, aí você consegue um controle melhor, mas isso é semelhante ao que a gente tinha antes. Vamos ver como é que vai ser no estudo completo, né, com mais casos. Eu acho que é algo que
é uma boa alternativa à esplenectomia do ponto de vista de redução dessa dificuldade inicial, né? Eu vi alguns pacientes morrendo ali por volta do dia mais 7, mais 8 de sangramento. É uma coisa meio desesperadora, assim, você transfunde e não tem nenhuma resposta, né? Então, pode ser que isso ajude nesses pacientes de baço maior, né? E de fato, não tive recaída nesse grupo, não. Agora, é tão pequenininho, né, que é difícil saber. Doutora Vaneuza. Obrigada. Só complementando, Lucas, o estudo europeu em que a gente... Não, tranquilo, já passa a palavra, só para pegar o gancho do que a Vaneuza colocou. O estudo europeu, Vitória, que a gente participou e que discutiu razoavelmente isso, questão da radioterapia, são mais de 60 casos, houve nítida melhora de sobrevida nos que irradiaram. Tá? Então, esse é um dado interessante, acho que aquele é um dos poucos trabalhos que tem... Com mais casos. Com mais casos e acho que publicado esse ano, né? Acho que American Journal of Hematology, alguma coisa assim. Agora, então, o Hércules mostrou. Mostrou na aula dele, certo? Perfeito. Por favor, Lucas, pode falar. Doutor Vaneuza, bom dia. Eu queria tirar uma dúvida e também até pegar a experiência da senhora, se for o caso, no uso do JACAV, né, peritransplante, alguns autores colocam até a enxertia. Se a senhora tem alguma experiência nesse grupo, eu sei que são dados muito preliminares que a gente tem, né, o clássico fazer o desmame ali logo antes do condicionamento, mas se a senhora já tem experiência e segundo, se a senhora seria entusiasta dessa abordagem do JACAV peritransplante. Eu acho que antes o transplante é bem importante, porque reduz a esplenomegalia, melhora a performance do paciente. Tem estudos sugerindo melhores resultados com essa abordagem, né? E, assim, se eu tiver disponível, com certeza eu faço, né? Um pouco antes do transplante, né? Alguns meses antes, para reduzir a esplenomegalia, melhorar isso tudo. E a dificuldade que eu vejo para muitos médicos, assim, é que você faz o JACAV e ele melhora tanto que você fica na dúvida se você deve transplantar ou não aquele paciente naquele momento, né? E lembrar, né, que esse é o melhor momento de transplantar, não é para esperar perder resposta, que você vai perder exatamente o benefício, né? Então, se aquele paciente tem indicação de transplante, é aí mesmo que você deve transplantar. Agora, até quando levar, como você disse, ainda é controverso, o que eu faço é ir reduzindo até o condicionamento, e vou fazendo o desmame mesmo, para evitar a liberação de citocinas, mas como você pontuou, tem aí poucos estudos levando isso até mais à frente, né, até a enxertia. Eu habitualmente tenho usado mesmo até o condicionamento, né, nesses pacientes. Não tenho feito durante o transplante, porque é um inibidor de interleucina, eu gostaria de ter mais dado para saber que isso não inibiu GVL, que isso não inibiu nada fundamental ali, sabe? Porque você tem ali toda uma cascata de citocinas que é inibida. Então, a meu ver, isso teria que ser testado num estudo clínico prospectivo. Eu tenho o mesmo pensamento, Vanessa, que você, e eu queria fazer duas colocações para a gente finalizar. Primeiro que, a despeito assim, do que a Vanessa colocou, e a resposta ao ruxolitinib, se for excelente, ela não é duradoura o suficiente e você vai uma hora perder, e quando você perde essa resposta, esse é o pior momento de transplantar esse paciente. Exatamente. Então isso é muito importante ficar na cabeça de todo mundo. Outra coisa é que a utilização de ruxo, por exemplo, para indivíduo de baixo risco ou intermediário 1, ela pode, inclusive, levar
há muito mais problema do que vantagem, né? Então, também a gente ter a certeza da indicação correta, e a gente já viu na prática que doentes que eram baixo risco, ou mesmo intermediário ruim, aqueles casos que às vezes ficam na dúvida e que não tinha análise molecular, claro, e que foi iniciado e que a gente acha que, na verdade, acabou não sendo um benefício, e eu acho que tem que ter bastante cautela aí com essa indicação, tem que estar muito seguro. Eu queria muito agradecer ao Hércules pela apresentação, a Vaneusa pela participação aí luxuosa aí na nossa sessão, foi maravilhoso, A tá? honra Tá com a gente aqui. Na verdade, você volta para sua casa onde você nunca saiu, né? é isso aí. Tá bom? E me dizer muito obrigado a todos, desejar uma boa semana. Lembrar, quarta-feira a gente tem a sessão da hematologia de 8 às 9, tá, pessoal? Então, um abraço, até mais. Vaneusa, fica com Deus, obrigado. Boa Tchau. semana para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, Hércules.